Tá carregando. Fala, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei a hora que você está aí assistindo mais uma entrevista do nosso Pó na Rede PB. Hoje o nosso convidado, uma entrevista gravada, depende dos afazeres de William e da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Queria que você falasse um pouco com a gente aí, se apresentasse. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Eduardo, para a galera que vai acompanhar essa entrevista aí. E me chamo William Fontes, né? Trabalho hoje na Rádio Cultura FM, também na Rádio Rural. Sou repórter esportivo de origem e estou me habilitando como narrador também. E estamos aí para bater um papo com essa galera massa do Bola na Rede PB. William, eu queria que você introduzisse como é que teve essa vontade aí de trabalhar no meio esportivo. A gente ficou sabendo aí que quando você era criança, no início, que via ali as luzes do Silvio Porto ligadas. Conta pra gente um pouco aí sobre esse começo. Quem me pergunta fala. Eu digo porque é o seguinte, eu sempre gostei de ver futebol, sabe? E nas antigas, o meu sonho, como todo menino, era jogar bola. Aí, aqui detrás de casa, aqui no Joá, dá pra gente ver a iluminação do Silvio Porto quando estava funcionando, né? Quando estava acesa. Eu me lembro, Eduardo, de jogos Guarabira e Serrano, Guarabira e outras equipes aí. E eu via daqui de casa e eu ia acompanhando no rádio, sabe? Eu escutava muito Edinaldo Silva. E aí eu disse, caramba, meu sonho é estar ali, atuando, jogando. Infelizmente, não consegui ser jogador, né? Eu já bati pelada lá no Cerro Porto. Eu era até goleiro da Juventus, que hoje é a Desportiva Guarabira, mas antes era Juventus, eu era goleiro da Juventus. Aí o time se desfez para vir a Desportiva Guarabira. Aí, como eu não consegui essa oportunidade de jogar futebol, que era o meu grande sonho, ser goleiro, aí eu decidi entrar no ramo de comunicação. Não tem como eu ser jogador, então eu vou trabalhar no ramo que eu posso acompanhar partidas de futebol. E foi aí que tomei essa iniciativa de entrar para o rádio, né? Aí tudo começou a partir de 2011. Mas essa questão aí de criancinha é verdade. Pirrar e vendo aquela luz acesa, meu sonho é um dia estar por ali, jogando futebol. Não consegui jogar, mas hoje estou na parte da comunicação. Joguei sim lá no Cerro Porto, né? Como jogador amador, mas nada de profissional. Tive muitas decepções também, sabe, Eduardo, com relação a isso, oportunidades que a gente teve, mas infelizmente porque era filho de uma pessoa um pouco mais, né, elevada, ganhava oportunidade, eu não, aí fiquei um pouco triste, aí sabe, aí quer saber, dá não, vou partir para outro rumo, aí começou a comunicação. E agora, William, depois falar sobre essa parte da comunicação, que tem muito a ver com o contexto, né? A parte que você iniciou aí no controle, a operação de áudio das rádios. Como é que veio aí essa parte e no início, como é que você chegou a essa situação aí? Todo jovem, quando completa 18 anos, ele quer procurar trabalhar, né? Para conseguir suas coisas e tentar a sua independência. Eu, com 17, Eduardo, eu estava na escola, né? Aí completei 18 anos, né? Eu já tenho esse pensamento. Aí quando eu completei 18, eu disse agora. Aí saí como qualquer pessoa com currículo na mão. Eu disse, eu vou pedir oportunidade. Se der certo, Deus, seja o que Deus quiser. E tive a sorte daquele negócio na cabeça, né? Vá procurar Rádio Rural, Guarabira FM. Aí eu fui procurar as emissoras de rádio, né? Que meu sonho era trabalhar em rádio. Era ser jogador, como eu não consegui, era partir para o rádio. Aí eu fui para Rádio Guarabira FM. Aí quem me atendeu na época foi Jean Ganso, né? Jean Gomes, todo mundo conhece. Aí ele disse, rapaz, aqui no momento a gente não está precisando não, mas vá na Rádio Rural, procure Rony Vieira. Aí eu fui procurar Rony Vieira na Rádio Rural. Rony me deu a oportunidade, né? Conversei com ele e disse, e a gente está justamente precisando de um operador de áudio, ó, plantonista esportivo, para trabalhar na época com Luciano Kubek. Aí eu topo na hora, não pensei duas vezes não, vou passar por esse período de experiência. Aí o meu primeiro trabalho no rádio, Eduardo, foi no dia 25 25 de março, não, foi dia 15 de março de 2011. Foi numa transmissão do jogo de Esportiva Guarabira e eu acho que foi 13, no Silvio Porto. Eu comecei como plantonista esportivo e operador de áudio na Rádio Rural. Foi aí que eu comecei, quando eu ingressei no rádio, foi a partir daí, nesse jogo, né? Lógico, onde eu queria
que era no futebol. Aí comecei a operar o áudio, o Luciano era o plantão, eu comecei a participar aos pouquinhos. Com uma semana eu já sabia os botões, o painel técnico, sabia de tudo já estava bem entrosado com relação à comunicação, né, questão de voz também. O Oliveira sempre dizia uma coisa: olhe, não tem segredo falar em rádio, não. Tente falar da maneira mais correta possível. É só falar português correto. Não precisa mudar, impor. Tem gente que gosta de impor a voz, né? Impostar, melhor dizendo, aquele negócio todo. Eu não sou assim. Você sabe. Onde você me vê, sabe que eu sou desse mesmo jeito, nesse mesmo lata véia aqui, do mesmo jeitinho, fora do ar, no ar, resenhando, transmitindo como a gente já transmitiu junto. E as poucas pessoas que me conhecem sabem que eu sou desse jeito. Tem muita gente que não me conhece, né? Acha que eu sou assim, metido, não falo com ninguém, mas não, porque eu sou muito vergonhoso, meu amigo. Eu sou vergonhoso demais para falar com o povo, apesar de trabalhar em comunicação. Mas quem está comigo sempre aí me conhece direitinho. E aí, Eduardo, começou em 2011, essa pegada aí de futebol lá na Rádio Rural, com o Esportivo Guarabira 13. Aí depois eu transmiti 2 jogos pela Guarabira FM, aliás, um jogo pela Guarabira FM, que foi o jogo da volta lá em Campina Grande, que foi 13 de Esportiva. Foi 5-2 esse jogo. Eu trabalhei lá no Amigão em Campina Grande, foi a minha primeira vez no estádio de futebol. Eu tremia mais que vara verde para conseguir executar o trabalho com a ajuda de um grande parceiro lá na imprensa de Campina Grande, que eu não vou esquecer, se chama Preto Rocha, repórter da então rádio, não sei se era Rádio Cariri, era Rádio Panorâmica, né? Então, o Preto Rocha me ajudou bastante aí nessa questão de dar uma amenizada na minha tremedeira lá no estádio Amigão. Aí, minha primeira oportunidade em estádio de futebol foi nesse dia e daí não parei mais. Falar sobre assim, a oportunidade de futebol, William, teve algum assim, uma. Quais são os principais desafios, né, no desempenho dessa função? Olha, desafio tem um bocado, viu? Porque a gente acha que é fácil trabalhar reportagem esportiva na beira do campo e tal, mas um dos desafios que a gente sempre encontra, e você sabe disso e está em evidência hoje, é diretores de futebol, né? Pessoas que trabalham à frente das equipes, na comunicação. Você falar qualquer coisinha aqui, já o pessoal já explode. Mesmo a imprensa tendo a sua liberdade de imprensa, mas infelizmente tem diretor que quer que você fale bem. Se você falar mal, é censurado. O pessoal começa a falar mal de você. Então, o maior desafio na comunicação é esse. Eu achava até mais fácil, mas quando eu parei para pensar, rapaz, desse jeito, aí a gente fica um pouquinho mais receoso, sabe? Mas um dos maiores desafios, além de vencer o nervosismo quando está começando, é justamente as pessoas que a gente encontra pela frente, né? Porque como tem pessoas que estão lá na frente para te ajudar, para te dar um apoio, para te dar uma força, tem gente ao mesmo tempo que não quer ver o seu sucesso. Então faz de tudo para te ver lá para baixo, para te ver off das coisas, assim. Então, a gente encontra esses desafios e eu encontro e estou encontrando, né, até hoje. E é bem difícil, mas a gente, com as bênçãos de Deus, a gente vai vencendo aí todos os obstáculos, seja com gente nos apoiando, seja com gente nos criticando, isso aí faz parte, mas ao mesmo tempo tem gente também que faz de tudo para, né, para que você não consiga subir um degrauzinho, como eu costumo falar, né? Subir um degrauzinho na vida assim, profissional. Tem muita gente que faz de tudo para atrapalhar que isso possa acontecer, mas são alguns dos desafios que a gente tem na questão da comunicação, sabe, Eduardo? E assim, William, voltando a falar sobre a comunicação esportiva, existe assim, qual ou quais pessoas te influenciaram a te motivar a seguir nessa carreira no segmento ou seguir só de você mesmo, isso aí? Rapaz, eu sempre acompanhei reportagens assim de rádio, sabe? Eu sempre ouvia Martin Júnior, eu sempre ouvia Geraldo José, sempre ouvia também Hilton Santos, e eu fui ouvindo essa galera e foi aí que eu decidi entrar para
para reportagem esportiva. Eu acho muito bacana. O narrador termina o lance. E aí, fulano? E aí, Williams? É verdade, cruzamento na área, toque de cabeça para o gol. Segue 1-0 no oferecimento de tal, tal, tal. Aí, achava muito bacana ouvir isso. Por isso que eu entrei para a área de reportagem esportiva, no qual eu sou repórter de origem até hoje, né? Eu estou dando uma de narrador de gaiato, mas eu sou repórter esportivo de origem, sou operador de áudio, né? Quem acha que eu sou apresentador, locutor, não sou nada disso. Eu não vou dizer o que eu sou sem ter como comprovar, né? Então, eu sou, logo estou apresentador, certificado, e operador de áudio na minha carteira. Então, é o que eu sou. As outras coisas, eu vou de hobby, né? Eu vou entrando aí onde me cabe, tá aparecendo oportunidade, a gente vai subindo um degrauzinho, Deus abençoe, a gente vai crescendo com a ajuda das pessoas. Mas tem um cara chamado Glaucio Lima, que eu acompanhei ele na Tabajara, já faleci, você sabe quem é, Glaucio Lima, me deu muito toque, né? Muitas oportunidades. Todo jogo lá em João Pessoa que eu ia, nervoso, né? No início, ele chegava perto de mim, ele sempre estava comigo ali, né? William, desse jeito aqui, ó, não precisa se estender muito, conta só esse detalhe aqui e tal. Foi me mostrando os caminhos, eu fui pegando. Era Glaucio Lima, João Pessoa e Preto Rocha em Campina Grande. Foram esses dois repórteres aí, Glaucio da Tabajara e Preto Rocha na Cariri, é Panorâmica lá de Campina Grande, né? Ou Caturité, não lembro. Mas se ele ver essa entrevista, ele vai saber. Foram pessoas que me deram um toque e foram pessoas que eu me inspirei também para a reportagem. Eu sempre acompanhava e eu não fazia igual. Eu tentava fazer, né, do meu estilo, mais parecido com Preto e o Glaucio, mas nunca imitar, sabe? O que a gente hoje em dia faz é imitar. Eu não imitava. Eu trazia para mim, com as minhas palavras, eu ia lá comentar o lance. Então foram duas pessoas assim que me influenciaram muito nessa questão de reportagem esportiva. E para narração, né, ainda sobre essa parte da comunicação, a gente sempre acompanha grandes narradores do futebol brasileiro. Tem um cara que eu me inspirava muito, que era o Luiz Roberto, né? O Luiz Roberto, narrador da Globo, me inspirava muito nele, eu me inspirava demais nele. E tinha outro cara que era do canal Fox, que agora está na Globo, que é o Gustavo Villani. Então, eu junto Luiz Roberto e Gustavo Villani, eu faço meu estilo meio que baseado neles, sabe? Eu tenho eles como referência. Aí eu junto os dois e trago o meu estilo. Eu estou tentando pôr em prática, porque eu ainda estou em início, comecei agora, 2018, a narrar futebol. Eu não sou narrador melhor, não sou, sou mais um, gosto de ajudar. Né? Estou devagarinho por aqui. Mas, em termos de narração, foram dois narradores que eu sempre me inspirei, né? Geralmente a gente se inspira em um, só que eu vi um outro para ver a questão da diferença. E Villani é mais juventude, é mais a gente assim. Luiz Roberto já é um pouco mais puxando para o veterano. Então, juntei, normalmente, né, uma equipe de futebol, quando junta a juventude e experiência, tem tudo para dar certo. Eu juntei a juventude e experiência nessa questão de narração. E graças a Deus, né, estou aí devagarinho, narrando e cada dia mais aprendendo, ouvindo e colocando em prática tudo que eu vejo no meio da narração esportiva. Reportagens, agradeço a Glaucio Lima e a Preto Rocha. Narração esportiva, o Luiz Roberto e o Villani são pessoas que eu me inspiro. E quem me deu essa oportunidade de narrar futebol, eu nem. Agora, Eduardo, eu nem pensava em ser narrador de futebol. Isso começou em 2018 com o Felipe Diniz. Você sabe muito bem quem é. Sim. Felipe chegou na rádio, né? Outro dia disse: Ei, tem uma final pra gente narrar lá em Alagoinhas. Eu narrar? Eu sou narrador, não. Tô fora desse negócio aí. Eu sou repórter. Não, mas você vai narrar. Sou homem, não inventa isso pra mim, não. Pelo amor de Deus, eu vou morrer de vergonha. Aí, quer saber? Oportunidade. É um degrauzinho a mais. É uma oportunidade. Eu vou. Eu gosto de oportunidade. Só que independente do desafio que seja, eu entro de cabeça. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas eu tentei. Aí só vou. Aí fui para essa partida lá, em 2018. Foi até a final do campeonato municipal. Eduardo Ginásio estava lotado, Eduardo. Ginásio não estava lotado, não. Estava abarrotado de gente, meu filho. Parecia uma panela de pressão. Enchendo por cima de gente. E eu lá em pé no meio do povo. Eu e Felipe espremidos um no outro assim. E o povão ao redor da gente. E eu, ó. Tremendo mais do que qualquer coisa. Primeira narração.
Aí eu fui, né? Peguei o microfone, ainda no meu ritmo de repórter, né? Assim e tal. Aí eu fui narrando devagarinho, toca a bola fulano, recebe, tal, tal. E como eu sou do rádio, a gente dava uma embalada, Felipe. Não, aí dá uma freada. Aí Felipe explicava, é assim, assim. Eu só sei que eu passei um ano nessa pegada, né? Felipe, é assim, é mais que o passado, não sei o que, tal, 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 tal. E em 2019 para cá, aí que eu comecei a me auto estudar, sabe? Eu gosto muito de anotar, eu gosto muito de observar. Aí a partir daí é que entra os narradores que eu mencionei agora há pouco, a gente vê o estilo deles, eu anotando aqui os tópicos aqui e tentando fazer não parecido, não imitando, mas com um estilo que eu me adequasse baseado esses dois nomes aí que eu falei, que é o Vilano e o Luiz Roberto. E aí Felipe foi dando as oportunidades, né? Comecei no 10 em Faixa Esporte, aí em 2018, no mesmo ano, a gente transmitiu o Paraibano, segunda divisão, a gente transmitiu também, não segunda divisão não, a gente transmitiu, não, foi em 2019 que a gente transmitiu o Paraibano. Sim. Então, a partir daí foi acontecendo, né? Eu fui ganhando oportunidades para narrar futebol, 2018, 19, 20. A partir de 2021 eu comecei a receber convite de outras empresas também, de TV web, aí 10 em faixa, aí saí para uma outra tal. E de lá para cá eu não parei mais não, Eduardo. Eu estou até agora, inclusive narrei a final do campeonato de Alagoa Grande lá, é a Copa AG 2023. Eu narrei lá nesse último sábado lá em Alagoa Grande e atualmente estou narrando pela TV e Portal Serraria o Campeonato Paraibano Sub-20, principalmente jogos praticamente todos os jogos da Desportiva Guarabira eu estou narrando lá em Serraria, inclusive acredito que segunda-feira, né? Que o pessoal decide tudo de última hora, do nada ele liga, tem jogo. Aí eu acredito que segunda-feira eles devem fazer esse jogo lá em Serraria. Então já vou ficar esperto para, né, segunda-feira a gente estar lá marcando presença para narrar Desportiva Guarabira e CSP, primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Paraibano Sub-20. E você estando comigo, você estando por aí, você vai comigo para fazer as imagens lá, bola na rede e tal. E Certo. vamos. Sim, William, sobre essa questão da narração aí, para você, tem alguma diferença, assim, por exemplo, narrar futebol de um jeito, futsal outro, outra modalidade? É que você já narrou futebol, futsal também, se não me engano, também outras modalidades. Outra modalidade eu ainda não narrei, não, sabe, Eduardo? Eu estou mais futebol, por enquanto só futebol. No Mas, futsal, não, futsal mas já é futebol do mesmo jeito, é futebol de sim, sim, salão. sim, Né? sim. Futebol de campo, futebol de salão. Mas hoje eu jogo vôlei, eu ainda sou jogador de vôlei, não em times ainda, né, como antigamente, mas eu jogo vôlei. Eu já fui campeão jogando handebol, campeão não, já fui vice-campeão jogando handebol, já joguei basquete. E hoje você sabe que eu também corro, né, aí pelas ruas, do de atleta. Então a gente conhece atletismo, conhece voleibol, conhece basquete, conhece handebol. Infelizmente aqui na região não tem essas competições para me narrar, né? Também não aparece convite. Mas se apareceu, narro de primeiro, porque a gente já conhece, eu atuo, né? Voleibol, handebol, já joguei, sei como é que é. Aí não teria dificuldade nenhuma. Porém, né, evidência mesmo aqui é mais futebol, campo e futebol de salão, que é o tradicional campo e quadra, né? Futebol e futsal. E aí tem uma certa dificuldade, Eduardo, porque futsal é bem dinâmico. Futsal é bem tal para cá, bem para lá, e do nada acontece uma jogada. Se você for dar um alô para Eduardo Augusto, o lance já está chutando para o gol lá, o jogador, e a gente tem que estar bem atento a isso. Tanto que quando eu estou transmitindo com o Felipe, eu já aviso logo, antes de começar o jogo. Gente, se em algum momento eu atrapalhar a fala de Felipe, tá? Não é falta de educação, é porque o futsal é assim, do nada acontece um lance, eu tenho que interromper para contar a história do lance lá da narração. E aí a galera já entende, né? Aí eu já interrompo o Felipe e tal, lance perigoso e daí por diante. Já campo não, campo toca a bola aqui, toca a bola lá, é 100 metros, né? O pessoal correr, mais 75 de largura. Aí tem campo que é 110 por 75, que é bem maior, né? Então dá tempo a gente narrar um pouquinho, né? Toca a bola, Eduardo. Aí, um alô aqui para fulano de tal. Tá, enquanto esse jogo tá lá devagarinho, sendo trabalhado
no campo. Mas eu tenho uma certa facilidade, porque a gente que é do rádio, a gente já sabe o caminho, né, de narrar quando o jogo está rápido, no caso futsal. Futsal eu vou mesmo no estilo de rádio, bem rápido, né? Não tão rápido assim para o pessoal que está nos assistindo não conseguir entender nada, mas com uma certa velocidade que dá para o pessoal entender e dá para mim acompanhar o ritmo do jogo. É parecido com o que eu faço hoje também, que eu fazia, né, lá na Rádio Pop FM. Já na Rádio Pop, eu tenho que me adequar ao estilo do rádio, né? Porque ultimamente eu estou muito TV web. A gente já se adequa ao estilo TV web. Aí quando eu entrei para a narração de rádio, aí eu tenho que me adequar à narração de rádio. Aí eu comecei no pique, dei uma pausada e estou tentando voltar de novo. Mas mesmo assim a gente vai devagarinho, TV web, rádio, a gente vai aprendendo aqui e acolá, e tudo é questão de aprendizado, né? Você vai aprendendo aos poucos a ser narrador, você vai aprender aos poucos a ser repórter, né? Eu sou repórter de origem, mas eu estou sempre querendo aprender cada dia mais, e daí por diante a gente vai pedindo a Deus, Deus vai dando saúde, a gente vai anotando devagarinho, como eu sempre faço, meu cantinho, quietinho, honrando meus compromissos e agradecendo todas as oportunidades, aproveitando as maiores oportunidades possíveis. Agora, William, dá continuidade aqui às nossas perguntas, William, sobre essa questão da imprensa, quando você era o repórter, até mesmo no tempo de narrador. Você poderia contar alguma história curiosa, assim, de bastidores da imprensa, que tenha vivenciado de perto e a gente não sabe? Tá rindo aí, rapaz? É porque tem uma história. É uma história. Eu estou rindo aqui porque no dia eu fiquei nervoso, Eduardo. No dia eu fiquei muito nervoso. Eu estava transmitindo lá em Campina Grande a final da Copa do Nordeste, que foi Campinense e Asa de Arapiraca. Foi em 2012. Eu estava lá na reportagem na beira do campo. Que eu me recordo assim, fato engraçado, Eduardo, nunca aconteceu não, nunca me passou não, sabe? Porque eu sempre me concentro muito quando eu vou transmitir um jogo, porque eu tenho na cabeça as informações, o acesso, com quem eu tenho que falar. Eu vou todo para uma transmissão, eu vou com um quebra-cabeça montado na minha cabeça, para quando chegar na hora lá que começar a transmissão, eu já saber quem eu vou entrevistar, o que é que eu vou falar. Até a hora de começar o jogo, eu tô com aquele pré-jogo na cabeça. Por isso que eu não olho muito pro lado, não, sabe? Eu não vejo as resenhas, mas eu tô sempre focado. Só que nesse dia eu fiquei bastante preocupado, porque eu tava lá, né, na transmissão do jogo, e teve um episódio, rapaz, de uma torcedora do Campinense que caiu. Você sabe que o Amigão tem aquele fosso, né? Aquela parte que separa a arquibancada e o campo. E uma torcedora, ela caiu naquele fosso. Foi logo na parte da frente da cabine de imprensa lá do Amigão. E uma correria danada do pessoal da imprensa, né? Eu só fui lá para ver o que era. Eu achava que até que o pessoal estava invadindo. E quando eu vi, tava lá aquela torcedora lá, rapaz, no fosso do estádio Amigão. O estádio lotado, o estádio estava abarrotado, gente por cima do lado do Amigão. Eu acho que eles falam 18 mil, mas, meu amigo, tinha umas 30 mil pessoas nesse dia, nessa partida de Campinense Asa. E teve esse episódio da torcedora que a gente ficou bastante preocupado, assim, tal. Eu olhando lá, vi a situação, o pessoal fazendo socorro, mas graças a Deus que ela não teve nada, né? Ela foi levada para ambulância, foi para o hospital. No outro dia a gente viu matéria dela na TV e com a torcedora saiu tudo bem. Não teve nenhuma resenha, né? Essa questão assim, mas teve esse fato que me preocupou muito nesse dia, que eu fiquei bastante nervoso. Até porque eu estava começando, né? Eu comecei em 2011. Em 2012 eu estava na final da Copa do Nordeste. Então, evidentemente, é a primeira vez que eu joguei com um estádio muito cheio, lotado. E, querendo ou não, a gente fica nervoso. E qualquer coisa assim de anormal que aconteça, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, né? E nesse dia aí, eu lembro até hoje desse episódio que aconteceu lá na cidade de Campina Grande, mas no final das contas deu tudo certo. Tirando isso, não teve resenha assim que eu possa te falar, não, nessa questão de comunicação, né? Só chegando, transmitindo, honrando o compromisso e casinha, cabecinha deitada, cochilar, trabalho feito com sucesso. E esse episódio da Campina Grande me chamou bastante atenção. Depois aconteceu outros fatos também parecidos, mas já era mais normal, né? Campo cheio, pessoal, um ou outro quer se aventurar em cima do alambrado, evidentemente vai cair. Né? Isso acontece.
E hoje em dia eu já estou meio que acostumado. Mas na época eu fiquei bastante nervoso. Teve também, acho que eu lembro também, Campinense e Flamengo, né? Também. Uma história Teve um aí. que foi nesse Flamengo também. Inclusive eu estava nesse jogo. E aí, nesse jogo aí, eu estava cobrindo quem, meu Deus? Eu estava cobrindo o Campinense. E Ed Carlos Monteiro estava cobrindo o Flamengo. Aí já foi mais normal, sabe, Eduardo? Já caiu mais na normalidade, Sim, foi sim. socorrido, tal, de boa. A gente, o estádio cheio, o pessoal que ficar em cima do alambrado, caiu, foi socorrido, mas estava de boa, deu tudo certinho lá. Sempre acontece isso lá em Campina Grande ou qualquer praça esportiva do Brasil, quando o estádio está lotado, né? E assim, William, a questão da comunicação social também, mais uma vez. Você que já narrou, já teve teste, narra ainda, né? Na reportagem, você acha que o jornalista esportivo ele tem a obrigação, assim, de separar a paixão com fazer o trabalho, assim, tem que ter a imparcialidade, revelar o time que torce? Qual é a sua opinião sobre isso aí? Olha, Eduardo, eu torço para o Flamengo, eu sou flamenguista, né? Eu não tenho medo de falar isso, não. Na Paraíba, eu torço para o 13. Em Guarabira, eu torço para a Desportiva Guarabira. Se jogar Desportiva Guarabira e 13, eu vou torcer para o time da minha cidade, evidentemente. Mas eu sou torcedor na Paraíba, sou torcedor do 13, do Galo da Borborema. Isso não tenho medo de falar, não. Guarabira, torço para a Desportiva Guarabira. Se entrasse o Guarabira, a Desportiva saísse, torço para o Guarabira. Mas hoje o time em evidência é a Desportiva, eu torço para a Desportiva Guarabira. Inclusive, já fui para vários jogos. Eu participava Sim, de grupo no WhatsApp que eu pagava ingresso, sabe? Eu comprava ingresso e fazia uma resenha no grupo para sim. dar um ingresso para a galera ir para o Silvio Porto acompanhar os jogos. Mas eu acho uma besteira, sabe, Eduardo, essa questão de não, porque fulano de tal, ele torce para tal time, ele vai puxar. Não, tipo assim, se tu vai fazer um trabalho profissional, já está dizendo, você tem que ser profissional no que você for fazer. Embora se você, um exemplo, torce para o Vasco, eu torço para o Fluminense, eu não vou estar puxando para o Fluminense. Eu vou fazer um trabalho profissional. O profissional já está dizendo, a gente tem que ser profissional. Então, é fácil demais separar as situações. Desde que eu comecei a narrar em 2018, que eu sempre. Felipe, como é que é narrar? Como é que é aqui, Felipe? É para a gente pender para um lado ou narrar igual para todo mundo? Narrar igual para todo mundo. Então, tá bom. Então, desde lá para cá, eu sempre grito gol e comento e narro para ambos os lados. Eu não aumentar um lado e o outro não. Eu sempre coloco no meio. O que eu falar aqui, eu falo do outro também. Então, eu separo a situação, sabe? Já narrei jogo, já narrei gol de time contra o 13, e já dei um gás narrando lá, e gol com força. Já narrei gol de 13, narrei, mas sempre do mesmo jeito. Então, eu acho uma besteira isso a pessoa dizer, não vou revelar o time que eu trouxe. Eu revelo, sem sem fuleiragem nenhuma, né? Popularmente falando, sem fuleiragem nenhuma. Eu torço para o Flamengo no Brasil, sou 13 na Paraíba e torço para a Desportiva aqui na cidade de Guarabira. E sei separar a paixão, sei separar a emoção. O que vale, acima de tudo, quando eu chego para narrar, é que eu tenho que perder para ambos os lados. Então, o que eu for anotado para um lado, eu anoto para o outro. E passo para quem está acompanhando a mesma emoção para um lado, eu passo para o outro também. Então, comigo não tem essa fuleiragem não de não, porque eu sou flamenguista que eu não. Não, sou flamenguista, sou 13, sou desportiva, narro o gol igual para todo mundo. Se tiver jogando Flamengo de 13, eu narro o gol igual para ambos os lados. Se tiver Flamengo de esportivo, se tiver 13 de esportivo, vou narrar gol para ambos os lados, trazer as informações dos dois lados. E a gente, na hora de trabalhar, a gente tem que ser profissional. Fora o trabalho, eu sou torcedor, vou para o campo, camisa, né, bandeira, vou vibrar, mas no que se refere o profissionalismo, aí já a palavra profissional já está dizendo. Eu brinco aqui, Eduardo, que eu não sou profissional. Eu sou um amador esforçado, né? Porque é, eu deixo essa história de profissional, porque isso, aquele negócio grande todo, para quem é grande, né?
Eu não sou grande, sou só mais um, eu gosto de ajudar. Então, eu sou um amador esforçado. E na hora de ser profissional, eu vou ser profissional. Eu vou narrar igual para todo mundo. Se eu for contratado, que é bem diferente, se eu for contratado para trabalhar na TV de algum time, evidentemente eu tenho que pedir para aquele time. Então, se eu for contratado para narrar jogo do 13, eu vou narrar gol do 13 com a maior emoção. Quando o outro time fizer gol de fulano, mas eu tenho que pender para quem me contratou, que foi o 13, né? Então, é mais ou menos por aí, né? A questão de separar o profissional, o profissionalismo da emoção e do coração do torcedor também. Para fechar, assim, questão do futebol mesmo, que eu sei que você tem aí um projeto de futebol feminino, gosta bastante do futsal também. William, eu queria saber a sua opinião assim, sobre a questão das transmissões de futebol. A gente sabe que agora, principalmente nas TVs assim, maiores, a gente tem uma série de ex-jogadores. Como é que você enxerga isso como comentarista, né? Se são apenas uma jogada de marketing das emissoras para aumentar a audiência, como é que você acha a sua questão sobre isso? Eu penso nessa sua fala aí, né? É questão de audiência, né? Hoje em dia, eu lamento por um lado, mas entendo por outro, porque as emissoras querem ter audiência. E para ter audiência, elas contratam grandes nomes do nosso futebol. Roger Flores, Caio Ribeiro, contratam o Neto, né? O Ricardo, não estou lembrado agora que foi Rocha. jogador, foi Ricardo, Rocha. Ricardo Rocha, pronto, Ricardo Rocha é bastante conhecido. Então, as emissoras pensam na questão de audiência por causa disso. Porque você ligar a televisão e ver um cara que você tem como ídolo é gratificante. Caramba, o fulano de tal está comentando, vou ficar aqui assistindo. Só que eu lamento do outro lado, porque tem gente que batalha tanto para se tornar um comentarista esportivo, né? Estuda pra caramba para ser comentarista esportivo, que termina não tendo oportunidade justamente pela questão de audiência das TVs. Mas é compreensível, porque as emissoras querem ter audiência e a gente vive no mercado televisivo no Brasil que tudo gira em torno de audiência, seja no futebol, seja num fato triste aí que aconteceu com alguém, determinada emissora foca naquilo ali para ter audiência, porque sabe que o povo quer ver aquilo ali, então foca naquilo ali. Então é um pouco compreensível, sabe? A emissora que quer ter audiência vai contratar um cara de nome, né? Infelizmente, o comentarista formado lá, que estudou para aquilo ali, vai ficar em segundo plano. Mas ele vai ter essa oportunidade também, o que acontece muito em rádio. O que acontece muito em rádio é isso, muitos comentaristas terminam sendo contratados para o rádio e não muito para a TV, porque as emissoras de TV, né, sempre estão contratando pessoas de nome, pessoas que já fizeram sucesso, que já foram campeãs e querem ter audiência em cima disso. É compreensível? A gente lamenta um pouco pelo lado do comentarista de fato, lamenta, mas a gente tem que entender também que hoje a gente vive num mercado que tudo gira em torno da audiência. Se você não tem audiência, né, é a mesma coisa você trabalhar numa emissora de rádio. Se eu não estou rendendo aquilo ali esperado, né, se o pessoal não está ouvindo o esperado daquilo ali, evidentemente eu vou ficar de lado, né, eu vou ser dispensado. Mas se está dando certo aí, eles investem nisso daí. E por saber que várias emissoras de TV contratam ex-jogadores para serem comentaristas, é porque está dando certo, né? Está dando audiência, então o pessoal está contratando. E os comentaristas de origem estão migrando mais para a questão do rádio. E assim, William, para fechar essa questão da comunicação sua, a importância assim da comunicação por exemplo, um profissional da área aprende conhecimento, né? Para você, qual é essa importância assim, e como era antigamente para você, já que não tinha essa comunicação, né? Você que iniciou em 2011. Como era a comunicação naquela época, William, já que não era como nos dias de hoje, né? Para a questão de transmissões. É porque as transmissões hoje em dia, tecnologia, eita, sai mais não, tecnologicamente falando, elas são mais fáceis, né? Pronto, aqui, a gente está aqui, ó. Estamos conversando de boa, transmissão, show de bola. Em 2011 não tinha isso, né? 2011 era o quê? A gente ainda tinha o quê? A questão de rede social, né? Fazer chamadas e tal. E
Era um pouco complicado, era, né? Mas hoje em dia está bem mais fácil essa questão de transmissões também no quesito de equipamentos, porque em 2011 a gente transmitia muito futebol, jogo de Campina Grande. Eu vi a maleta, o tanto de coisa que o nosso técnico leva para instalar, para poder gerar uma transmissão ainda com áudio de telefone. A gente ligava para a emissora grampeava lá, aí o menino conectava na mesa de som e através da mesa de som a gente fazia todo o material, juntava tudo tal, pegava o retorno para realizar uma transmissão. É bem difícil. Um jogo de 4 horas da tarde, a gente chegava de uma, que é para montar tudo, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil. Um jogo com exclusividade, assim, na TV Web, que a gente só faz chegar, montar, botar o telefone e tchau. Um jogo de 4 horas da tarde, você pode chegar de 2h45, 3 horas, que dá tempo para você montar, 20 minutinhos, está tudo pronto, você já entra no ar. Diferentemente de alguns tempos atrás, que já era bastante difícil. E eu tinha muita dificuldade também na questão de comunicação, né? Por isso que em 2013 eu fiz o curso de locutor e apresentador pelo IFPB, pelo Instituto Federal da Paraíba. Não lembro a duração do curso, mas foi muito bom. Durou um tempo, né? Não estou lembrado quanto tempo foi. Não sei se foi 1 ano ou 2, não lembro. Mas a gente fez o curso. Eu fiz o curso de locutor e apresentador. E, evidentemente, aprendi essa questão de dicção, de fazer uma preparação para fazer um trabalho de comunicação, para narrar um jogo, para fazer reportagem. Tudo tem uma preparação, né? Inclusive, tem uma professora nossa que fazia toda a preparação, de fato era careta mesmo. Aí, ela mandava, vou pagar amigo aqui, mas ela falou, gente, ó, você tem que fazer uma certa preparação, mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso, tá entendendo? Você fazia, aí tudo era uma questão de preparação. Tô pagando mico aqui. Mas você fazia parte. Era pior, Eduardo. Esses presépios que a gente faz aqui na aula, era pior porque a gente tinha que fazer na frente de todo mundo. Mas, depois que terminou o curso, né? Aí vai ter um jogo ali, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu faço preparação em casa, de boa. E o principal, ando sempre com uma garrafinha d'água. Porque a gente trabalha com voz, vai secar, né? O gogó vai estar secando. Então, você tem que ficar com uma garrafinha d'água, porque no momento que o repórter for falar ou que você tiver um espaço durante um jogo, você está lá, toma um bolinho d'água e vamos para o jogo de novo. Mas, tecnologicamente falando, hoje está bem mais fácil a questão de transmissão. E eu tive dificuldade de comunicação, tive. Mas depois desse curso lá do IFPB, a gente foi aprimorando e colocando na prática tudo que eu aprendi. E graças a Deus, né, a gente está no ar até hoje. E antes de falar do futebol feminino, William, qual é a sua opinião assim, de trabalhar minha opinião pessoal, acho que você vai concordar com isso. Questão de trabalhar no estúdio e no campo. Tem a grande diferença, né? Porque no estúdio, eu sou plantonista esportivo. No estúdio não é a mesma adrenalina do estádio. No estúdio, eu tô lá, né? Fazendo o meu plantão, comunicando, tal, falando, e pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Juventude por 2-0, tal, e daí poder trazendo todos os jogos. A galera que está no campo, a gente fica na escuta aqui, né? Quando chama, a gente passa o som. Então, no estúdio, Eduardo, eu sozinho, paz e amor, é mil maravilhas. Toda a adrenalina é lá no campo. Quando, na questão de rádio, só interfere aqui para cá, quando pede o tempo de jogo, a gente tem que botar o sinalzinho. E aquela parte da fala. Sinalzinho. E a informação, William. Olha, o Flamengo abre o placar contra o América Mineiro, com o gol do Diego Souza. Agora Flamengo 1, América 0. Pronto, já passa para o narrador. E ele... E daí por diante. Então, em estúdio, é show de bola. Você não tem preocupação de nada. Você faz o seu trabalho ali, terminou, de boa para casa. Agora, campo, não, meu amigo. Campo é outra coisa. Campo, você tem que chegar cedo. É como eu te falei agora há pouco, né? Eu monto quebra-cabeça na minha mente aqui. Eu faço desenho na minha cabeça. Como é que eu vou agir naquela transmissão? Então, eu chego cedo. O técnico termina de organizar os equipamentos. Eu pego o microfone, vou para o campo. A primeira coisa que eu faço, escalação sai com 1 hora antes do jogo. Eu já pego a escalação, já passo a limpo. Quando eu não passo no microfone, eu tiro a foto da escalação
e mando para o narrador pelo WhatsApp. Aí lá ele passa limpo. Enquanto ele está passando a limpo, eu estou pegando informações e lendo no ar, né? Fazendo aquela famosa pré-jornada esportiva. Eu estou lá trazendo informações. Olha, e o jogador Eduardo, que era dúvida para a partida, ele fez um trabalho de aquecimento momentos antes do jogo e está confirmado para a partida. Então, vai a campo, Eduardo, jogador importante da equipe do 13. E é mais ou menos por aí. Aí, outro momento também, na beirada do campo, aconteceu um fato do outro lado. A torcida está brigando. Nesse momento, estamos aqui, a torcida do 13 com a torcida do Campinense, teve alguns torcedores, né, que adentraram o setor que favorece a equipe do 13, a Polícia Militar está tendo um trabalho, então você tem que estar atento a tudo. No campo lá, eu tenho que estar ouvindo aqui o rádio, eu tenho que estar atento ao meu narrador, eu tenho que ver como é que está o jogo e tenho que analisar também os arredores. Né? Repórter esportivo não é só estar aqui olhando para o campo, não. Eu tenho que ver o que está ao meu redor. Porque tudo, a qualquer momento, surge uma informação. O torcedor caiu. Nesse momento, o torcedor caiu no fosso aqui, por isso que está essa preocupação, esse movimento, a ambulância subiu para baixo, né? Daí por diante. Aí eu estou no campo. Tal, chutou para fora, William. É verdade, grande chegada de Eduardo. Ele conseguiu fazer o domínio, bateu por pegou forte demais esse tiro de meta. Segue 0-0 na informação de bola na Rede TV. É mais ou menos isso. Então, no campo lá, meu amigo, é aquela adrenalina. Você sai suado. Quando termina a transmissão, que tem muita gente, terminou o jogo, acabou, beleza. Mas quem trabalha em rádio, o mesmo pré-jogo que a gente faz, antes da bola rolar, a gente tem que fazer o pós-jogo. O pós-jogo é o quê? Terminou o jogo, o torcedor vai embora, vai ouvindo rádio de boa. O repórter fala o quê? O repórter vai entrevistar jogador, o repórter vai entrevistar jogador, de um lado, do outro, joga para o comentarista volta para o repórter, vou para a coletiva de imprensa, fazer pelo menos uma ou duas perguntas ao treinador. Se der tempo, eu pego a fala do outro técnico também. Ou seja, um jogo termina de 6 horas da noite, pós-pré-jogo, você sai de que hora? Você sai de 7, 7 e meia por aí. Né? Uma hora e meia depois que o jogo tem acabado. Por quê? Porque o pessoal fica dando entrevista coletiva e a gente tem que fazer pauta para os programas seguintes. Então a gente tem que pegar a fala do pessoal para que a equipe técnica tire aquela parte ali e venha incluir no outro dia no programa de esportes. E após o jogo, né, um exemplo você, e após o jogo de ontem, o William Fontes conversou com o técnico fulano e tal, vamos ouvir. Aí vai estar lá o cara falando. Então, a adrenalina no campo é a mil. Do nada acontece alguma coisa. Já no estúdio é mais de boa, é mais cautela. Eu vou falar para você, eu prefiro estar na beira do campo, porque eu já me acostumei com a adrenalina, aquela loucura toda de ser repórter esportivo. Eu gosto de estar naquele negócio, eu gosto de pesquisar, eu gosto de informação, eu gosto de anotar. Por isso eu sou um pouco meio abilolado hoje em dia, né? A minha mente não tem tanto espaço por causa disso, que eu sou muito obcecado em anotar e olhar e passar informação. Eu sou muito obcecado nisso. Eu gosto de trazer informações. Eu posso até não ter nada, mas eu pego um tantinho assim de informações e já transformo numa coisa assim mirabolante, né? Tudo isso pela informação. O último assunto aqui, William, é a questão do futebol e o futsal feminino, William. Como é que surgiu essa ideia de trazer e trazer esse novo projeto aí que você vem pensando aqui na cidade de Guarabira e valorizar esse tipo de prática? Opa, Voltei. voltou. Deu para escutar? Não. Deu para escutar sobre o futebol feminino. Deu uma bugada aqui, apagou foi tudo. Sim. Mas futebol feminino, eu já venho nesse ramo aí, Eduardo, desde 2008, quando eu comecei a estudar lá no colégio estadual. Logo no primeiro ano, eu jogava vôlei, né, no time da escola. Sempre joguei vôlei no time da escola lá do estadual. E o professor sempre pedia para mim ajudar ele com futsal, feminino e masculino. Aí eu ficava ajudando. Eu ficava lá com as meninas, com os meninos. Aí, meio que aquela minha vontade, eu sempre gostei de ajudar. E eu vi que os meninos ele tinham todo apoio. E as meninas não tinham tanto apoio assim, eram mais acanhadas. Aí eu, quer saber, eu vou ajudar essas meninas. Aí foi daí que começou a minha ideia de emburacar no futebol feminino, né? Normalmente eu gosto de ajudar quem não tem oportunidade, até porque eu fui assim também.
me ajudaram muito quando eu não tive oportunidade, por isso que eu tento fazer a mesma coisa com quem eu vejo que não tem tanta oportunidade. Eu me espelho muito o que aconteceu comigo, então eu tento fazer com outra pessoa para ajudar também. E de 2008 para cá eu venho me arrastando no futebol feminino. 2008, 2009, 2010. Eu participei de jogos escolares do colégio estadual, fui vice-campeão. Perdi 2 anos seguidos para uma escola lá de Caçarengue, né? Inclusive, até hoje tem meninas desse time de Caçarengue que jogam comigo aqui. E tem gente do estadual que até hoje joga comigo também. Então, foram 2 anos que a gente perdeu por 2-1. Então, eu tenho até as medalhas, eu não sei onde é que tá, mas eu tenho as medalhas ainda dos jogos escolares, estão guardadinhas aqui, nos meus 2 vice-campeonatos pela escola estadual José Soares de Carvalho. E a partir de 2016, eu comecei um projeto social, que era o Projeto Futebolístico Guará, Sim. que era o PFG, lá de Cachoeira dos Guedes, que inicialmente era PSG, em 2016. Sim. A partir de 2017, partiu para PFG, porque eu quis tipo um nome próprio, né? Não dá para a gente copiar. Eu não gosto de copiar. Na Paraíba tem muito isso, né? Pois é. Aí eu quis criar algo próprio. Por quê? Porque o time ali tem o seu nome, não precisa estar utilizando o nome de ninguém. Tem o seu nome próprio. Então, a partir daí começou o projeto futebolístico Guará. Eu fiquei de 2017 até 2019. Fiquei de 2017 até 2019. Me afastei em 2020 devido à pandemia, né? E outros quesitos também, outros problemas de família. Eu me afastei. Mesmo assim, me afastei deixando o time com tudo, né? A equipe tinha três uniformes, tinha 9 bolas, tinha cones, tinha coletes, tinha ginásio para treinar, tinha patrocinador à disposição. Então, eu deixei o time estruturado. Infelizmente, quem deu sequência não conseguiu, né, levar adiante a ideia. E aí terminou que a equipe acabou-se. Mas agora, em 2023, eu decidi voltar com o futebol feminino, porque nesse tempo aí que eu falando do PFG, o projeto não era meu, o time não era meu. É o projeto, eu comecei o projeto, mas o time já era do pessoal de Cachoeira. E eu sempre ajudei time dos outros, popularmente falando, sabe, Eduardo? Sempre ajudei time dos outros. Aí cheguei agora em 2023 e disse, rapaz, vou montar o meu. Eu já ajudei tanta gente, muita gente interpreta de má fé, acho que eu quero ser dono daquela equipe, eu não quero ser dono, porque eu gosto de ajudar, eu gosto de estar lá presente. Acho que muita gente não é acostumada a ser ajudado do jeito que eu ajudo, acho que pensa que eu quero ser dono do time. Aí eu quero saber, eu vou parar de ajudar o povo. Eu vou montar o meu time, vou convidar minhas meninas e vou jogar torneio, campeonato, quando eu puder. Então, a partir de agora, 2023, eu estou voltando com o Guará Futebol Clube, Guará Futsal Clube. Comecei agora na metade, no início do ano, né? Treinando lá no colégio estadual. A gente tem uma pausa porque está tendo uma reforma lá, porque vai ter um evento, não sei de que e tal. Mas depois a gente vai estar voltando. E as meninas que quiserem participar, a gente vai estar emitindo comunicado lá no Instagram, né? Temos o Instagram da equipe, Guará Futebol Clube, está lá no Instagram. E a gente vai estar agora, dia 6, jogando o nosso primeiro torneio na cidade de Gurien, né? Eu tenho meninas de Esperança, Eduardo, de Remígio, de Cacerengue, de Campina Grande, meninas de Aroeiras, Sertão da Paraíba. Tem gente até em Emas, Alto Sertão da Paraíba. Ei, me ajuda aí, eu quero jogar. Se minha filha, não tenho como trazer você, porque a despesa é grande, né? Mas as meninas aqui da região de Campina Grande sempre estão presentes aqui e é com elas que eu vou, né? É com essa base que eu vou jogar o torneio de Gurien. Vem 4 meninas da região de Campina Grande, tenho mais alguns meninos aqui na região, totalizando 9. A gente vai estar dia 6 de agosto participando do torneio da cidade de Gurien. É o primeiro do Guará Futsal Clube, né? Que eu posso dizer que é o meu time agora, é o meu time de origem. Não vou ajudar mais ninguém, agora eu vou focar no que é meu. E por isso que eu tomei essa iniciativa de... Sempre fui apaixonado por futebol feminino, porque gosto de ajudar, e agora eu tenho a minha equipe própria. Para encerrar, William, eu queria que você falasse assim, aqui na Paraíba a gente tem alguns jogadores de destaque, como o Lu Meireles, diversas outras. Aqui na região, William, eu queria que você destacasse algum jogador em especial que, assim, para ter a oportunidade para jogar fora, né? De grande talento, na verdade.
Quando a gente se fala da nossa região, a gente sempre lembra de quem? Lembra logo de quem? Fabiana, É, né? é, Então, na nossa região, temos uma jogadora que ela teria vaga em qualquer equipe do Brasil, e é a Fabiana aqui de Guarabira, todo mundo conhece. Temos outras? Temos, mas quando a gente se depara com um evento e campeonato, a gente vê logo quem? Fabiana nos eventos. Então, ela, além de ser uma grande atleta, né, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Né? Quem vê Fabiana jogando, sendo campeã, troféu com força ela tem, medalha e tal, acha que ela deve ser, né, deve se achar o tal. Não. Quem conhece Fabiana, ela é humilde, é simples, ela passa perto de você, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. É uma pessoa comum. Não é naquele negócio que você diga, não, ela se acha demais. Ela, Fabiana, nunca se achou. Ela joga muita bola, ela joga demais. Mas é uma pessoa gente da gente. Então, eu sempre digo, não entendo, porque eu queria muito ver Fabiana jogando no Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu não entendo sim. por que isso ainda não aconteceu. Mas temos outras meninas aqui da nossa região que são muito boas também. Temos a Gel, lá na cidade de, é, acho que é Cacimbo de Dentro. Temos as meninas lá de Solânia, temos meninas de João Pessoa, Campina Grande. Eu tenho meninas que jogam bem pra caramba também. Esperança, Remígio, Guarabira também. E, enfim, são pessoas que merecem oportunidades, né? Que se receberem oportunidades, elas vão sim dar conta do recado, eu tenho certeza absoluta disso. Para encerrar, William, essa questão do futebol feminino agora, a gente está aproveitando, William, a gente está na Copa do Mundo Feminina, inclusive a gente está, caráter, amanhã tem jogo do Brasil, William. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, que ainda o futebol feminino aqui no Brasil evoluiu muito, mas não como se deve ser, né? E ainda a questão. Opa! Voltando a falar, a questão do futebol feminino, a gente tem um preconceito ainda, e ainda tem muito a melhorar, mas queria que Ainda você tem. falasse, se aproveitasse o período de Copa do Mundo aí, muitas mulheres ainda são criticadas, vamos citar o exemplo aqui, Renata Silveira, Ana Thaís, queria que você falasse um pouco sobre isso, e para encerrar, suas considerações finais. Infelizmente, se tem o machismo ainda, né? Se tem o racismo também. E, infelizmente, eu sou assim, mulher. O lugar dela é onde ela quiser, onde ela se Verdade. sentir bem, onde der certo, ela siga o seu rumo. Não escute A ou B que diz que não é, porque lugar de mulher não é aí, porque mulher só para estar na cozinha, não. A gente já teve mulher presidente da República, meu amigo. Então, a gente já sabe que mulher, ela pode sim, ela tem capacidade de estar à frente de tudo. Inclusive, dentro de casa. Tem muita gente que é casado, que é machão todo, mas não consegue fazer nada sem a mulher, né? Porque a mulher faz tudo. E, querendo ou não, Eduardo, vai ter isso sempre, né? Vai ter sempre o racismo, vai ter sempre isso. A Renata sofre até hoje, apesar de ser narradora esportiva, ela sofre também essa questão de preconceito. Por quê? Porque a galera é acostumada a ver a macharada narrando, né? Quando vê uma mulher, já fica, vixi, não, bota muda aí, deixa o rádio mesmo, porque eu não tenho paciência de ouvir essa mulher, não. Infelizmente, é uma coisa que, se não tiver justiça, punição na prática, vai continuar sempre assim. Não adianta fazer campanha contra o racismo, aí levanta a bandeirinha, levanta a faixa. Isso não vai adiantar nada. Você levanta uma faixa aqui e amanhã já tem episódio de racismo de novo. Então, quando não tiver punição na prática, aí eu já generalizo, não é só racismo, não, é qualquer tipo de crime. Tem que ter punição na prática. Se não tiver punição na prática, que a pessoa aprenda, no outro dia a pessoa faz a mesma coisa. Então a gente vive hoje no Brasil desse jeito. Infelizmente tem racismo? Tem preconceito? Tem. Porque tem sempre, porque não tem lei severa para isso. O problema é esse. Quando tem uma lei severa que você for punido, preso de verdade, tem que pagar multa, que você vê que ficou no prejuízo, aí a coisa anda. Mas enquanto ficar desse jeito, vou levantar plaquinha, não, contra o racismo, não, vou fazer gesto no campo, não vai mudar nada, porque a lei não é severa. As leis não são assim, ferrenhas. Então vai ter sempre esse episódio de racismo, querendo ou não. Então é uma coisa que, apesar da gente
impugnar, mas é uma coisa que é normal hoje no Brasil, né? Infelizmente, não tem punição severa, é sempre desse jeito. E, né, minhas considerações finais, agradecer pela oportunidade que você está me dando aí, para a gente bater esse papo. Confesso que peço até desculpa aí para quem me acompanhou, porque eu sou bem nervoso. Eu sou ruim demais para dar entrevista, a voz parece que desaparece, fica gaguejando. Mas espero que a galera possa ter entendido o recado e que possam ter gostado também, né, desse nosso bate-papo aqui. Então, Eduardo Augusto, muito obrigado, né? E a gente se vê por aí, transmitindo futebol, se Sim, batendo durante as nossas andanças aí no dia a dia na rua aqui de Guarabira. E vamos que vamos. Obrigado pela oportunidade e tamo junto, pai. Valeu, William. Forte abraço. Próxima semana a gente tem mais convidados. Valeu.